no período. Há um aspecto interessante. Numa conversa uma vez com o Moacir Sclia, ele me disse uma coisa interessante. Ele disse que a preocupação cultural do povo judaico era imensa por um advento histórico, né? Quer dizer, olha, a única coisa que não pode nos roubar, vão nos roubar fortuna, ouro, tudo, mas a questão do conhecimento nunca nos roubam. Então é preciso que a gente se aprofunde na questão do conhecimento e guarde esse conhecimento, porque é a única coisa que ninguém vai conseguir roubar da gente. Então, quer dizer, os seus personagens retratam muito isso, embora você não fale essa parábola, não conte essa parábola aqui, mas os seus personagens estão muito engajados nessa questão do conhecimento, né? O próprio Max, que tem um começo muito simplório, mas ele, num determinado momento, ele sente a necessidade disso, né? Quer dizer, como é que isso funciona nos seus personagens? O judeu, ele é um povo muito questionador, né? E ele é um povo que ele tem, muitas vezes, as suas respostas, ou ele tem, vamos dizer, os seus fundamentos éticos, mas eles não fazem daquilo uma fonte de reverência inquestionável. Sabe, o judeu está sempre inovando, ele está sempre desafiando, né, os seus próprios pilares. Eu costumo dizer que o judaísmo, ele se afirma não só pelo que se diz, mas como se diz. E eu cito como exemplo um amigo que eu tenho, que ele é um ateu convicto, né? E quando ele defende o ateísmo dele, ele é um judeu pronto e acabado, porque o judeu, ele é questionador, o judeu, ele é desafiador, o judeu, ele tem um olhar sempre muito especulativo sobre as coisas. E esse meu personagem, Max Kuttner, ele no começo é uma pessoa assentada nas suas certezas, entende? Num determinado momento ele é desafiado a trabalhar para a polícia do Vargas, traduzindo cartas, e ele sai de uma zona de conforto em que tudo acontecia de um modo mecânico. E a história que eu conto aqui é a história de transformação, e acaba sendo uma história judaica, sim, porque todas as divagações que ele é obrigado a enfrentar e que são impostas pela Hannah, elas são encaradas dentro de um espírito marcadamente judaico. A questão do judaísmo era fundamental para essa história. Os personagens são judeus, está envolvido dentro desse contexto do judaísmo. Agora, essa cultura judaica era fundamental na sua literatura como um todo? Como é que ela é trabalhada na sua literatura? Maurício, em primeiro lugar, eu acho que essa fronteira entre o judaísmo e o não judaísmo, ela é muito difusa. O povo judeu é um povo itinerante e nós, brasileiros, judeus, nós somos pessoas que temos uma identidade muito, muito brasileira, entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o judaísmo, ele se faz presente em tudo aquilo que eu escrevo, mas muitas vezes não é de uma forma intencional. Eu pretendo escrever simplesmente uma história, eu me sinto uma pessoa perfeitamente assimilada, eu não me sinto parte de um grupo segregado, mas existem traços judaicos que eles estão presentes em tudo aquilo que eu escrevo, né? Eu estava lendo uma entrevista do João Ubaldo Ribeiro, em que ele diz que tudo aquilo que se escreve é a seu próprio respeito. A gente está sempre consultando o nosso acervo pessoal. E quando eu vou lá no fundo buscar as informações, o que eu encontro? Eu encontro uma tia que fugiu da Ucrânia, eu encontro um vizinho que era um judeu ortodoxo. Entende? Eu estudei em escola judaica até a minha adolescência, então as minhas referências, elas passam necessariamente pelo judaísmo. Ele pode não ser, vamos dizer, o seu fundamento, mas esse judaísmo, ele é um condimento necessário em tudo aquilo que eu escrevo. O Traduzindo Hannah é um romance que tem um forte contexto histórico também, e você uma vez me disse que essa presença da história na sua literatura é fundamental. Por que isso? Porque eu, quando criança, ouvia histórias que lidavam muito com momentos marcantes do século passado. Esses tios e avós que eu sempre menciono, que eu faço questão de homenagear, eles me contavam histórias incríveis que lidavam com Revolução Russa, com nazismo, com comunismo, com Vargas. E eu fui criado escutando também as histórias típicas do folclore infantil,
mas com esses tios e avós, todo esse senso histórico ele foi assimilado de uma maneira muito gostosa. Eu não aprendi história nos livros didáticos, nas aulas rígidas de uma escola. Eu aprendi de uma maneira muito envolvente, muito passional. Entende? Então, imagina você, uma tia que eu amava, me dizendo que ela fugiu do czar ou do Exército Vermelho numa noite gelada. Entende? Eu criava na relação com ela uma empatia. Entende? Eu sentia o frio que ela estava relatando ali. Então, essa história, em particular, a Segunda Guerra, esse período todo me fascina profundamente. Agora, e a partir daqui, né? Porque a gente sabe, o escritor tem essa coisa que acaba tá sempre trabalhando, está sempre fazendo alguma coisa, né? Você publicou no final do ano passado o Traduzindo Hannah, e agora, né? Quer dizer, a partir de agora você está trabalhando outro livro, você já tem outra conceituação, enfim. Eu estou aflito, porque eu tenho que começar um novo livro. Em primeiro lugar, é muito difícil terminar um livro, não só em termos técnicos, como em termos emocionais. Porque quando você escreve um livro, e ele já está numa fase avançada, você tem uma relação muito viva com os personagens, com o contexto, né? É a sua fonte de reflexão permanente. E, de repente, tudo acabou. Botar o ponto final é uma questão muito dolorosa, que requer, né, uma certa coragem. E agora eu estou tentando me afeiçoar por uma nova trama, que eu queria que fosse uma coisa mais contemporânea, mas, mais uma vez, eu estou voltando ao período da Segunda Guerra. Então eu estou hoje fazendo uma série de pesquisas sobre a Alemanha na véspera da Segunda Guerra, né, sobre os movimentos sionistas, sobre a comunidade judaica daquele período, que desconsiderava o Hitler como uma grande ameaça, pelo menos antes das leis de Nuremberg. Eles achavam que o Hitler não ia durar, que ele era um doido varrido. E o que eu estou procurando fazer é assimilar, né, todas as informações referentes àquele período, para depois escrever uma trama que provavelmente vai se passar na Europa pré-Segunda Guerra. Agora você falou do apego que se tem aos livros, você não chega ao rigor do João Ubaldo, que ele conta que quando teve que matar um dos personagens do Viva o Povo Brasileiro, chorava copiosamente, tendo que matar o personagem. Olha, mas eu vou te contar uma história. Eu, quando estava escrevendo o meu primeiro romance, uma vez eu me dediquei a uma cena num dia chuvoso. E essa cena me tomou um dia inteiro. Eu passei um dia inteiro, porque o tempo do escritor não é o tempo cronológico. Você, quando se fixa numa questão, numa palavra, numa frase, uma tarde inteira pode escoar sem você sentir. Era uma tarde chuvosa, eu estava lá mergulhado naquilo, em algum momento eu olhei o relógio, era a hora de comer alguma coisa. Eu peguei meu guarda-chuva, desci o elevador, chego na portaria, olho para o céu, um sol maravilhoso, e eu com guarda-chuva. Quer dizer, a verdade é que a gente se deixa envolver de tal forma, a gente toma um banho de imersão. Eu entendo perfeitamente a história do João Ubaldo. Eu, quando mato meus personagens, eu fico consternado. Parabéns, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado. Obrigado. Há um Brasil profundo que se afasta dos centros urbanos. Isso já contavam mestres como Mário de Andrade e Câmara Cascudo. O diabo é que as estradas aproximaram os Brasis, mas eles teimosamente resistem em suas essências e peculiaridades. Renovam-se sem perder o cheiro do antigo. É claro que isso reflete na literatura. Meus romances de cordel, de Marcos Aurélio, lançado pela Global, apanha a forma narrativa tradicional para falar de um mundo ainda mítico e divertido. O livro reúne 7 romances antes lançados em formato tradicional de folheto. O interessante é que estes enredos buscam sentido na tradição dos contos populares e nos ícones da cultura moderna. Os tradicionalistas podem até não gostar, mas o fundamental é que Marco Aurélio sabe dosar essas duas influências e, sobretudo, não perde o sentido primário da literatura de cordel, a rima e a métrica usadas em favor do enredo. Isso resulta numa poética bonita, modernizada, num mergulho que dá no mais intenso tradicionalismo.
uma excelente obra de resgate e devoção à cultura popular. Tradição e renovação. Este encontro é sempre perigoso, mas viver é perigoso, ensinou Riobaldo Tartarana. O importante é que se enfrente o perigo com respeito e devoção. Daí o resultado pode ser uma bela obra de arte. Este é o caso do romance Jurupari, do escritor e violeiro Paulo Freire, lançado pela Vai Ouvindo. Conhecedor das várias vertentes da cultura brasileira, Paulo as costura nesse romance denúncia. O enredo conta de um jovem violeiro que anda pelo país catando o que ainda existe de tradição escondida pelo interior. Neste vagar, encontra rastros de destruição e daí vem o sentido de denúncia do livro. Mas, sobretudo, se debate com um universo rico, vivente de uma fronteira entre o real e o inventado. Este mundo mágico é o principal sentido de Jurupari e, com ele, descobrimos que ainda estamos vivos, que apesar de todas as agressões, o prazer de cultuar o âmago brasileiro é ainda coisa de se pegar com a mão. Um livro verdadeiramente inovador neste ambiente literário tão igual, tão recorrente. Para olhar com sabor e arte o Brasil mais profundo, Meus Romances de Cordel, de Marco Aurélio, e Jurupari, de Paulo Freire. O Leituras de hoje fica por aqui. Você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.